Olá pessoal, meu nome é Elaine e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o livro do mês de janeiro. E o livro do mês de janeiro foi Dois Irmãos, de Milton Ratum, escritor brasileiro, ainda vivo, e a primeira obra que eu leio dele. Eu não tinha lido nada ainda. Esse é o livro mais famoso dele, mais conhecido, né? Mais famoso não sei, mas é o mais conhecido. Um livro que me surpreendeu em todos os sentidos e, apesar do tamanho dele, ele é grandioso na sua obra, na sua escrita, na sua forma de falar, desenvolvimento dos personagens. É um livro que todos deveriam ler. Ler Dois Irmãos, de Milton Ratum, é mergulhar na Manaus profunda e marcada por conflitos entre o sangue, que é de uma geração, né? Tô aqui falando o sangue de uma família, e o tempo. Você vai ver uma narrativa do passar do tempo e as mudanças que isso acontecem não só nessa família, né, nos integrantes dessa família, mas também a própria Manaus, a casa onde eles moram. O tempo vai mostrando aqui as mudanças que vão acontecer naquele lugar e naquela família, né, claro. É uma narrativa densa, não linear. Você não vai encontrar uma linha reta na história. Ela vai passando do futuro, do passado. As histórias vão se intercalando e essas histórias são muito bem desenvolvidas aqui, apesar de não ser uma escrita linear. Talvez você não entenda muito no começo, mas daquela história, quando o narrador começa a contar, porque sim, ela é contada por um narrador aqui, que no começo você não sabe quem ele é, mas você sabe que ele faz parte daquela família, ele é um membro daquela família, porque ele sabe detalhes e ele tá sempre observando de algum lugar, de uma fresta, de uma janela, de uma porta, ele tá sempre ouvindo algum assunto, então você sabe que ele faz parte daquela família, mas você não sabe quem ele é. Você vai só descobrir isso mais para metade do livro, e você só vai saber o nome desse narrador realmente aqui nas últimas páginas. E essa Manaus que é descrita aqui, ela não é uma Manaus turística, ela é uma Manaus de becos, de porto, de Rio Negro, e ela fala muito também da decadência do ciclo da borracha. É uma Manaus que vai passar por várias décadas, né, do século XX, e vai mostrar ali a transformação urbana, a política, a mudança na política, e mudança na capital mesmo, amazonense, através de Rania, que é a filha mais nova da família, e que é o que vai trazer a modernidade, as mudanças para o comércio, um pouco contrariada pelo pai, que ele é um pouco avesso a essas mudanças que essa menina traz, mas que é necessária, né? A gente sabe que as outras gerações, as gerações anteriores às nossas, isso é em todos os períodos do mundo, as novas gerações sempre são vistas com olhos de mudança, né? A mudança às vezes não é bem-vinda, principalmente quando é de uma família que traz tradições, que traz histórias. Aqui nós estamos falando de uma família de descendentes de libaneses que vieram para o Brasil. O pai da Zânia tinha um comércio, que a Zânia é a mãe dos dois irmãos. E ela quer manter essa tradição, assim como o pai, né, que é o Halim. Os dois são de família tradicionais libanesas, e eles querem preservar essa cultura, esse estilo deles, né? Estilo de tradições, né? Mas a filha mais nova quer essas mudanças e ela vai realmente mudar muita coisa ali, apesar de ser uma protagonista que ela fica meio de lado, porque aqui o destaque são os gêmeos. Vou começar falando dos gêmeos, é o que dá título a esse livro, Dois Irmãos. Esses irmãos são o Jacob, eu vou falar assim porque eu não sei como fala, se é assim mesmo, foi a maneira que eu encontrei de ler esse nome, mas deve ser, se não é também vai ser assim. Eu vou deixar escrito aqui como é. O Jacob e o Omar. O Omar, ele é chamado como caçula no livro porque ele nasceu alguns minutos depois. E é o avesso do Jacob. O Omar é aquele rapaz agressivo, boêmio, indolente e protegido pela mãe. Porque quando ele nasceu, ele ficou doente por um tempo e a mãe, com medo que ele morresse,
começou a tratar ele com mais apego. Ela tem um amor por esse filho, que no começo eu achei muito estranho, né? Um amor tipo, parece um amor de namorado. Ela protege ele de todas as maneiras. Passei muita raiva aqui. Eu achei que é um exagero. E se você ler, você vai entender o que eu tô falando. Por pior que fosse as coisas que ele fizesse, que você tá vendo que aquilo não é certo, a mãe passava a mão na cabeça dele. E o pai, muitas vezes, queria confrontar essa atitude, né? Que ele não achava certo, toda essa proteção para esse filho caçula. Mas ele não tinha muita voz ali. E apesar dele tomar várias atitudes, a mãe conseguiu ainda proteger esse filho de todas as maneiras. O Jacob, que é o irmão mais velho, seria o mais velho, que foi o que nasceu primeiro, é um disciplinado, calculista, e que, como ele vê essa diferença, né, ele sente isso dentro dele, ele é mandado para o Líbano, e ele fica lá dos 15 aos 20 anos, e ele volta uma pessoa muito rancorosa, uma pessoa que se sente excluído daquela família, ele se sente não amado pela mãe, não compreendido, e ele acaba indo cuidando da vida dele em São Paulo. Ele pega as coisas dele e vai embora. Ele fala a todo momento que não precisa da ajuda dos pais, ao contrário do Omar, que precisa da ajuda dos pais para tudo. Ele é totalmente dependente dos pais. E o Jacob, ele vai viver a vida dele, ele se casa. Até tem um conflito entre Omar e Jacob por causa da esposa do Jacob. Esse ódio e essas vinganças entre esses dois irmãos a tensão vai aumentando durante o passar do tempo. Conforme o tempo vai passando, a tensão entre eles vai aumentando ao invés de diminuir. Muito pela mãe, que está sempre tentando unir os dois irmãos, mas na verdade ela está cada vez mais criando um rancor entre os dois irmãos. Esses dois irmãos são, na verdade, o oposto, que se completam no ódio. Eles realmente se odeiam. E muito por causa da própria mãe, que, sem querer, não sei se é sem querer, porque em nenhum momento ela se sente culpada aqui. Ela sempre acha, né? Eu acho que também ela não tá percebendo o que tá acontecendo, ou fazendo de conta que não está percebendo. Ela mesma provoca muito dessas discórdias e muito desse ódio entre esses dois irmãos. Porque a relação entre Zana e Omar ultrapassa o cuidado de mãe e filha. É o que gera um desequilíbrio ali naquela família e acaba destruindo a harmonia da casa. Porque o pai também, o Halim, ele se sente também que ele está sendo excluído ali naquela relação entre mãe e filha. Ele vai, muitas vezes aqui, ele vai reclamar de que ele está sendo deixado e vai se sentir não tendo o amor da Zânia como marido. O amor que ele queria dela, ela está dando para aquele filho. E tem a Domingas, que é uma indígena que foi recolhida, vamos supor assim, no orfanato religioso para servir a família. Ela representa a base explorada na qual os imigrantes construíram Manaus, através da mão de obra de pessoas que precisavam servir aqueles imigrantes para que eles crescessem e tivessem suas fortunas e seu comércio prosperasse ali, e muitas vezes eram explorados por esses comerciantes, né, esses imigrantes, mas que eles não tinham outra alternativa a não ser viver naquela situação. Tem outros personagens aqui que vai mostrar bem isso, esse descaso por aquelas pessoas que nasceram ali. Também é uma história, uma parte muito interessante do livro. E Domingas, ela é uma testemunha silenciosa ali dentro daquela casa. Como eu falei, ela morava num convento, né? Ela foi trazida para esse convento, vai contar a história dela aqui. E como ela era um pouco rebelde ali, as freiras resolveram que ela não iria se tornar uma delas e levam ela para Zana, para ela trabalhar como empregada naquela casa. E ali ela testemunha muitos acontecimentos. Ela é uma das vozes ali que ajudam a
dar um eixo naquela casa, uma ordem, colocar uma ordem naquela casa, né? Ela é o braço direito da Zana. A Zana tá sempre atrás dela, com ela, em todos os lugares, mas ela é a empregada da casa, né? Ela não faz bem parte da família. Ela fala pouco, mas ela vê muito e ela guarda muitos segredos dessa família. E Zana é a dona da casa e Domingas é a dona do quintal e do puxadinho, porque ela mora num puxadinho no fundo do quintal dessa casa, que sempre vai falando desse lugar, né, dessa casa, descrevendo esse lugar, né? Mora com seu filho, ele nasce ali e cresce, né, dentro dessa família, mas ele não se sente parte dessa família, porque ele é filho da empregada, né? Mas ele vê e ele sabe muita coisa que acontece ali, até histórias da família da Zana e da família do Halim. Ele fica sabendo, e através da sua observação e do convívio ali, ele vai vendo as diferenças entre ele, a mãe dele e essa família onde ele vive. E tem a casa, né? Que a casa também é uma das protagonistas desse livro, que é a casa onde eles moram, que começa descrevendo uma mansão, né? Aparentemente uma casa muito moderna, uma casa de pessoas ricas, né? E conforme o tempo passa, a família vai se degradando, a casa também está ali incluída nessa degradação e nesse declínio familiar. A casa também se torna uma protagonista aqui, que até eu observei uma coisa aqui no começo, a casa era descrita como um ambiente luxuoso, que recebia pessoas, que faziam festas, pessoas luxuosas, e no final eu percebi que o narrador você vai descobrir quem é mais ou menos no meio do livro, e o nome dele de verdade você só vai saber no final do livro. Até o final do livro você só sabe quem ele é, mas você não sabe o nome dele. E o narrador no final ele começa a descrever o lugar onde está essa casa como cortiço. Quer dizer, você vai observando a mudança e o lugar onde essa casa está agora, ele é muito diferente do começo do livro. É um lugar que já não é mais o mesmo. Queria falar muito mais coisas, mas se eu falar muito mais que isso, eu vou dar spoiler. E acho que não é legal. Eu acho que o intuito aqui é que você fique curioso e leia esse livro. Qualquer outro livro que eu indicar aqui. Esse é o intuito desse canal, para que você mesmo descubra as curiosidades da obra. Não se engane, ele parece pequenininho, mas ele é muito grande, tem muitas descobertas aqui dentro. Aqui você também vai encontrar uma parte de uma Manaus do período da ditadura militar. Aqui também ele vai falar uma pequena história, um pouco chocante, eu achei um pouco chocante a história, mas deu para entender entre linhas, né? Ele não deixa explícito o que está acontecendo, mas dá para você entender que período que ele está se referindo aqui. E é tudo muito bem escrito, muito bem organizadas as ideias, tudo é bem fechadinho. Todas as histórias são bem explicadinhas aqui. No começo talvez você ache que não vai dar em nada, mas depois mais para frente, como eu falei, não é uma escrita linear, mas você vai ver o desfecho daquele acontecimento que talvez você... o autor esqueceu. Não, ele vai ali na frente contar e vai voltar e vai para o futuro e você vai entender, sim, o que está acontecendo aqui. Bom, eu só tenho elogios para esse livro. Eu adorei. Com certeza vou ler mais livros dele. Sei que as outras obras dele também são obras incríveis, sempre na temática de uma família libanesa, né? Afinal de contas, os pais dele, do autor, eles são de origem libanesa, então ele está sempre envolvido nessa cultura, né? Então ele traz isso para os livros dele. Bom, por hoje é só. Espero que você leia esse incrível Dois Irmãos. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!